Vamos ler, vamos pensar esta noite alguns homens brincando sobre alguns assuntos. Aqui temos o primeiro homem brincando de crente. Mateus 27, versículo 3. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Agora, Lucas capítulo 16. Aqui temos um homem brincando com o pecado. Temos o primeiro brincando de crente. Temos aqui um homem brincando com o pecado. 16, capítulo 19. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Vamos ler o final do versículo 22. E morreu também o rico, e foi sepultado, e no Hades, e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 27, disse o rico no inferno: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. E para finalizar, vamos para o capítulo 23. E aqui temos um homem brincando com a salvação e com o Salvador. Lucas 23, versículo 39. E depois nós temos a história de um homem levando a sério o assunto da salvação. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava do Senhor Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta. E houve trevas em toda a terra, até a hora 9. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Vamos pensar então um pouco nestes assuntos. O primeiro homem, ele é bem conhecido. As pessoas têm, às vezes, até temor de mencionar o nome deste homem, Judas Iscariotes. Mas foi um homem que foi chamado entre os outros discípulos do Senhor para a salvação. Ele foi chamado. Ele foi. Só que ele foi fisicamente. Ele sempre esteve com o Senhor de uma maneira física. E nunca realmente o homem interior, a sua alma, aceitou a Cristo como Salvador.
Uma coisa tem que ficar bem clara: este homem não era salvo. Ele se tinha na conta dos discípulos, mas ele nunca foi salvo. Mas ele estava entre os discípulos, foi chamado por Cristo, mas ele aceitou o convite fisicamente. Ainda existe muita gente assim hoje em dia. Mas ele ficou por ali porque era algo que ele achava bom. Ele é o tipo de pessoa que não quer ser aquele mundano, mas também não é salvo, não é crente. Ele nunca foi salvo. Está por aí. Mas então, qual era o problema dele? Nós vemos que para ele isso estava bom. Ele lidava com as coisas religiosas. Ele lidava com o dinheiro do grupo dos discípulos do Senhor. Mas era um homem que estava longe de Deus, longe do Senhor, mesmo que fisicamente estava muitas vezes do lado dele. Uma pessoa que não é salva, ela não tem o temor do Senhor no seu coração. Ela não compreende as coisas de Deus. Ele viu quantas vezes o Senhor Jesus orar, quantas vezes ensinar a multidão a respeito da salvação, quantas vezes ele viu o Senhor lutando e enfrentando as hostes do diabo, expulsando. Então, ele podia ver na pessoa do Senhor Jesus o poder de Deus, e não somente o poder de Deus, mas que ele era Deus. Mas ele não viu isto. Ele não apreciava o Senhor Jesus. Ele estava acomodado com as coisas que podia receber do Senhor Jesus Cristo. O que aquele grupo de crentes podiam favorecer para ele. Mas não havia temor de Deus no seu coração. Deus não estava no seu coração, não estava dentro do seu coração. Ele podia lidar com as coisas exteriores, mas ele não era salvo. Não vamos pensar só nele, mas uma coisa é certa: tudo que o homem semear, isto ele vai colher. Com Deus não se brinca. A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Ninguém pode agir assim com Deus, como este homem aqui, e tudo vai ficar assim. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto ele vai colher. Ele estava brincando com o crente. Mas tem uma coisa. Ele podia brincar. Você pode brincar. Mas você fique sabendo, o diabo não está brincando e nem Deus. O diabo estava de olho nele. Notamos, o Senhor Jesus nunca falou mal dele. Nunca repreendeu ele. Os discípulos nunca suspeitaram que ali estava um homem que não tinha salvação. Ele tinha título. O diabo tinha, porque ele era dele, ele tinha em vista aquele homem para a hora certa. Se você não é salvo, meu amigo, e você sabe que você não é salvo, não brinque com este assunto. Não brinque. Porque ele sabia que ele não era salvo. Mas ele achou que podia levar a coisa assim. Mas nos assuntos eternos, Deus não está brincando e o diabo também não. Então chegou a hora certa que o diabo
diz a Bíblia, entrou nele. Ele foi o instrumento perfeito. Não só para levar o Senhor Jesus à morte, porque à morte o Senhor Jesus ia de qualquer forma, porque ele veio para isto. Mas não só para levar o Senhor à morte, a quem ele não realmente nunca amou, mas levar a sua própria alma para o inferno. Não foi isto que decidiu se ele ia para o inferno ou não. Ele já ia há muito tempo. Mas com esta atitude ele entrou em desespero. Ele viu: eu cometi o maior pecado da minha vida. E para mim não existe mais salvação. A Bíblia não diz isto. Ele pensou isto. Mas sabe, uma pessoa em desespero, reconhecendo agora o que nunca funcionou, aquele dia funcionou, e o diabo estava para ajudar a consciência. Antes não tinha problema. Ele podia pecar diariamente, tirando o dinheiro que era colocado naquela bolsa. Não, a consciência não lhe acusava. Ele podia ser um pecador diário e estar ao lado de Cristo. Mas agora a consciência funcionou a ponto dele tirar a sua vida. Um homem brincando de crente. Pode ser uma mulher. Nós temos um outro homem brincando com o pecado. Passou a sua vida, ele não conhecia as coisas de Deus, conhecia. Porque quando ele chegou no inferno, ele pediu, no desespero das chamas e do sofrimento do inferno, que Lázaro ressuscitasse. O homem que morava aí perto da sua casa, aquele homem pobre, fosse lá na casa onde estavam os irmãos dele e falasse para eles, mostrasse o estado deles como era o dele um dia lá na terra, que eles precisavam se arrepender dos seus pecados. O pecado não combina com Deus. O pecado na vida do pecador não vai levar ele para o céu. Abraão disse para ele: eles têm a Bíblia, que eles ouçam a Bíblia. Não só isto, que eles obedeçam a Bíblia. Aí vai levar o pecador ao arrependimento. Só ler a Bíblia e ouvir a Bíblia não vai transformar a sua vida. Você tem que obedecer a Bíblia. É uma grande diferença. Este homem no inferno, ele compreendeu: eu brinquei com este assunto, brinquei com o pecado. Mesmo que eu sabia que era necessário eu me arrepender dos meus pecados. Você está brincando com os seus pecados? Você está brincando de crente? Aquele que brinca de crente, ele nunca foi salvo, ele não é crente real, nunca foi. Crente não brinca de crente. Crente pode ter as suas falhas, suas fraquezas, mas ele é uma pessoa salva. É totalmente diferente. Nós vemos os outros discípulos, quando o Senhor foi crucificado, Pedro negou ele. Os discípulos todos fugiram, mas eram pessoas genuinamente salvas. Elas amavam o seu Senhor mesmo em toda a sua fraqueza, mas aquele homem e tantos outros na época de Cristo, eles não tinham a salvação, eram pessoas que estavam brincando. Agora temos um homem que está brincando com o pecado. Você está brincando com o pecado? Você não consegue vencer o pecado na sua vida? Os entretenimentos que este mundo te dá, os prazeres. Você sabe que é um perdedor para o pecado, você não é crente. Você lê a Bíblia? Não lê? Você gosta do pecado? Você não é salvo. Não é? Não se engane. Você leu a sua Bíblia hoje?
Não estou dizendo você acompanhou a leitura hoje à noite aqui ou de manhã. Você leu a sua Bíblia hoje? Você chegou na presença de Deus, dando graças pela sua salvação, que você foi um pecador, que foi tirado do caminho das trevas, do poder de Satanás para Deus? Você fez isso hoje? Você não fez porque você não é salvo. Você não tem ligação com Deus. Você está brincando com o pecado na sua vida. Você é um homem ou uma mulher que está indo no caminho para o inferno. Mais uma coisa, meu amigo, repito, Deus não está brincando com este assunto, nem o diabo. Nós podemos brincar, mas Deus não brinca. O custo, sabe qual é o custo? A sua alma no inferno para sempre. Não adianta. Mas eu estava na ceia? Sim. E eu fui batizado. E todos pensavam que eu era salvo. Isso não adianta. Você sabe que você não é salvo. Você sabe. Temos um homem brincando com a salvação e o Salvador. É interessante, a gente pensa, é normal pensar que uma pessoa no fim da vida vai levar este assunto para a eternidade, a sério. Estava ali o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ao lado daqueles dois malfeitores. Tinha tanta gente ali. Mas os únicos que estavam mais próximos da morte eram os que estavam na cruz. Nós vemos qual era o sentimento dos dois, lemos. O sentimento em relação à salvação e o Salvador. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Muita gente brinca com este assunto, como este homem. Querem servir-se do Senhor Jesus para salvar eles das dificuldades da vida, da situação. Falta de dinheiro, saúde, arrumar as coisas, como este homem. Queria que ele fosse salvo, fisicamente, tirasse ele dali. Salva-te a ti mesmo e a nós. É um homem são pessoas que não entendem nada sobre o preço da salvação. Cristo não queria salvar-se a si mesmo. O poder ele tinha. Mas ele queria sofrer. Ele queria pagar o preço para salvar você e a mim. É por isso que ele está lá naquela cruz. Ele não tinha nenhum pensamento, em nenhum momento, de sair dali, de fugir dos sofrimentos, porque ele estava no teu lugar e no meu lugar para preparar a nossa salvação. Ele não pensou em nenhum momento voltar atrás, não. Desistir. Ele estava disposto porque ele quer ver cada pecador um dia no céu, mas realmente salvo, que realmente o quer como aquele segundo homem, que compreende: eu sou um indigno, um culpado, um pecador. Ele disse: nós estamos aqui porque os nossos feitos mereciam. A nossa condenação, o nosso castigo, estamos sofrendo porque os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Mas não só isto. Ele chegou ao Senhor com suas palavras: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só a fé pode alcançar e compreender o valor da pessoa de Cristo
para a sua salvação pessoal, a sua verdadeira salvação. O outro queria que Cristo salvasse daquela situação. Muita gente está atrás disto. Vão atrás de Jesus para salvar de certas situações, mas não querem Ele como Salvador. Salvador pessoal para mudar a sua vida interior, a sua vida, ser uma pessoa realmente salva, uma pessoa que valoriza a Deus, obedece à palavra de Deus. Não, isto não. Qual é o preço? Nós vemos este homem, este primeiro homem, desprezando a salvação, desprezando o Salvador. Hoje, meu prezado ouvinte, ele está no inferno enquanto o seu amigo está no céu. Por quê? Porque partiu de dentro dele um sentimento, primeiramente da sua miséria, do seu pecado. Mas não era como Judas, que lidou com o seu pecado só com remorso. Judas não estava arrependido, ele estava com remorso. Remorso das consequências. É diferente. A pessoa arrependida, ela vê que a sua vida está errada até agora, que Deus tem dito que ele é um pecador, mas ela quer algo diferente. E quem vai dar esse algo diferente? A igreja? O batismo? Você? O pastor? O padre? O missionário? Não. Cristo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma vida que vem de Deus, uma vida que é implantada naquele pecador, uma vida divina que vai criar desejos de fazer a vontade de Deus. Essa é a grande diferença de uma pessoa verdadeiramente salva e uma pessoa que nunca foi salva. Porque é Cristo que está salvando aquela pessoa. Quando isso acontece? Não é um curso bíblico. Não é você frequentar muitas reuniões, nem ler muito a Bíblia, nem orar. Porque tudo isso estaria relacionado com obras. Nem mesmo você começar a pensar, não, eu vou chegar em casa, eu vou fazer uma limpeza naquelas coisas. Pode ser que tem muita coisa lá em casa que não presta, mas o arrependimento é no coração, é aqui. Porque você pode se livrar com as mãos daquilo e continuar amando, mas quando a pessoa se arrepende no coração, aquele objeto pode estar do seu lado, mas ela não se importa. Estando ali ou não estando, para ela é a mesma coisa. Mas agora, aquele que nunca se arrependeu, é um pecador, nunca foi salvo, pode levar para longe, mas ela tem saudade. Ah, como eu gostaria de estar lá. Como eu gostaria daquilo. Ele é escravo do pecado. Então, meu prezado amigo e ouvinte, como vai sair você esta noite para casa? Uma pessoa salva? O ladrão na cruz possivelmente nunca ouviu o Evangelho. A primeira vez ele teve um encontro com o Senhor ali naquela condição. Ele não podia sair dali para melhorar nada a sua vida. Não podia pagar o dízimo, não podia ser batizado, não podia começar a frequentar o templo, ele não podia fazer nada, nem restituir o que ele roubou. Mas ele foi salvo. Por quê? Porque é Cristo que salva. Pela graça sois salvos por meio da fé. Fé em Cristo. Não é a fé que salva. É a fé em Cristo que salva. É Cristo que salva. Porque Cristo identifica aquele coração que depositou a sua fé nele. Como este homem. Oh Senhor, eu preciso de Ti. Lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como é que Cristo ia levar um ladrão, um criminoso, um pecador assim, junto com ele para o paraíso? Só sendo salvo, você não acredita? Então ele foi salvo. Como é que ele vai levar você ou eu para o céu?
através da salvação que vem dele. A Bíblia diz: a Cristo, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Não é uma maravilha? Debaixo do céu, nenhum nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Aqui nós temos, entre tantos homens, entre tantas pessoas que brincaram sobre este assunto, sobre suas vidas, mas nós temos um homem indigno, culpado e pecador, mas que aproveitou da sua salvação. Porque ele enxergou em Cristo aquele que podia lhe salvar. O que ele contribuiu nesta salvação? O que ele fez? Nada. Tudo Cristo já tem feito. E com perfeição. Deus, com isto satisfeito, Deus nos dá a salvação. Deus dá a salvação de graça para qualquer pecador que crê no seu Filho. Você não quer a salvação assim? Não quer ela de graça? Quer pagar? Quanto? A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação que Deus tem para oferecer é de graça, não porque é uma coisa barata, é porque é muito alto o preço. Você e eu não podemos pagar. Foi o Filho de Deus. Ele pagou. E sabe o que ele disse na cruz? Está consumado. Não ficou nada para você pagar. Nada, absolutamente nada. Nós lemos esta noite que após Cristo consumar a obra, ele entregou nas mãos do Pai o seu Espírito. Expirou, mas ressuscitou ao terceiro dia. Hoje ele está vivo na glória. E ele vai voltar para buscar os salvos, para levá-los para a casa do Pai. Pecadores que foram salvos por Cristo. Então, como está a sua situação hoje? Você já está salvo? Em qual deste grupo de pessoas você se encontra? Brincando de crente? Brincando com o pecado? Brincando com o Salvador, com a salvação, adiando, achando que sempre vai estar aí? Ou você já é daqueles que, como pecador arrependido, descansaram em Cristo para a sua salvação? Ou que você esta noite venha a Ele? O Senhor Jesus disse: vinde a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Não tem ninguém que foi a Ele, realmente nas condições deste malfeitor na cruz, que não tenha sido salvo. Não. Era pecador demais, ele não tinha tempo, não. Ele identifica aquela pessoa, aquele coração arrependido, e a sua dependência de Cristo. Cristo não disse para ele: olha, não, meu amigo, agora no fim da tua vida tu veio buscar a tua salvação? Não. Deus não rejeita nenhum pecador arrependido que quer a salvação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Crê no Senhor Jesus, você também será salvo. Vamos orar.